Fala, mitos! Nesse vídeo vamos montar um time para a rodada número 7 do Cartola, para a gente continuar mitando na rodada. Vamos também analisar a rodada 7 com calma, né? Jogo a jogo, ver as melhores opções por posição e também, né, falar sobre a rodada 6, que está em andamento ainda, e a gente está mitando mais uma vez com 71 pontos, faltando 5 jogadores para jogar. Então segue aí, cola aí, bora pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouco sobre a rodada 6, que está em andamento. Meu time está muito bem, mais uma vez, estamos muito bem. Já estamos com 500 pontos na pontuação geral, faltando 5 jogadores para jogar ainda, como vocês podem ver. Errei apenas no goleiro, né? Faltou Cartoletes, aí acabei colocando o Anthony, que foi negativou, né? Mas nossa zaga, Léo Ortiz ainda vai jogar, daqui a pouco o jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã. Temos também Vitor Gabriel, mitou, né? 17.20, salvou ali a defesa do Internacional. Bernabé foi uma grande decepção, mas acontece, tá? Nosso meio de campo, acertamos também. Alan Patrick, 17.70. Falei na live que era uma excelente opção de capitão, e de fato foi 17.70, com 3 assistências, arrebentou. Savarino foi uma aposta meio pessoal, mais uma vez deu muito certo, fez o gol no finalzinho, mas criou diversas oportunidades, infelizmente não foi aproveitado pelos seus companheiros, né? Com isso acabou não gerando tanto scout, mas foi uma pontuação boa, 8,30, né? Falta o Arrascaeta Mito jogar ainda mais tarde, então tem tudo para pontuar bem. E nosso ataque, né? Mais uma vez, muito bem. Escolhemos o Wes de capitão, fez 9 pontos, acabou de capitão, viram 13,35. Só de média básica, não participou em gols de assistência, mas teve oportunidade, então ok. Igor Jesus, uma ótima escolha, como falei também durante a nossa live, tá? É um cara que finaliza bastante, nos 3 jogos em casa, sempre tá passando os 10 pontos, então por isso foi a minha escolha. Apesar de no momento do Botafogo ser um momento delicado e a fase do Botafogo não ser tão boa, eu optei por essa dupla ali, Savarino e Igor Jesus, deu muito bom, né? Infelizmente ele teve uma bola que o Igor Jesus meteu na trave, que seria gol dele, e uma assistência do Savarino, aí teria história na pontuação. Ainda temos aqui Caio Jorge também, e o Piquerez, né, que mesmo em dúvida, eu falei na live, né, é uma opção muito boa. Também teria o Escobar, é claro, que é uma opção boa, né, mas o Piquerez tem um fator SG muito forte, e também se tiver um pênalti, quem cobra é ele, né? Então são opções boas. A tendência aqui, já estou valorizando 8 cartoletes, que é muito importante valorizar. Essa rodada foi um exemplo disso, né? Que foi uma rodada cara, e com isso temos tudo para passar mais uma vez de 100 pontos. Nosso reserva de luxo ali é o Guilherme do Santos, que é um cara que sempre entrega a média básica ali, pontuou sempre acima dos 6, 7 pontos, então tem tudo para ser uma rodada excelente pra gente, tá? De pontuação alta e mais uma vez de mitar, tá? E para ter acesso a esse time é bem simples, meus amigos. Basta se tornar membro aqui no canal do YouTube, tá? Aí você vai ter acesso ao meu time exclusivo. Toda rodada a gente está mitando. Mais uma vez vamos passar dos 100 pontos da rodada. Então já estamos passando dos 500 pontos no geral. Liderando e faturando as diversas ligas. Então você vai ter se tornar membro aqui no canal. Vai ter acesso lá ao meu time exclusivos. E também bastante dicas, tá? Então é bem simples. Lá do botão se inscrever tem um botãozinho se tornar membro. Basta clicar nesse botão e depois escolher o plano ouro, tá? E custa apenas R$ 7,99, então é muito barato. Se tornando membro, você vai ter acesso ao meu time já de imediato, tá bom? Então vamos falar sobre a rodada 7, dar uma analisada profunda ali. Então se você gosta de analisar a rodada, se você gosta de se planejar para continuar mitando a rodada, segue até o final e vamos embora. Então vamos lá, rapaziada, vamos analisar aqui a rodada 7 do Cartola. Vamos montar um time também, tá? Vamos montar já um esboço para rodada, então fica aí que vocês vão gostar do time. Então vamos lá. Rodada 7 do Cartola vai começar na sexta-feira com São Paulo e Fortaleza. Vamos aguardar para saber se esse jogo será válido para a rodada ou não, tá? Se for, o mercado fecharia a sexta-feira de noite, então seria um pouquinho complicado, né? A galera tá acostumada a fechar o mercado fechar no sábado, tá? Mas temos São Paulo e Fortaleza, temos opções muito boas ali. Parte defensiva eu vejo algumas opções, Arboleda. Temos também o Ferreirinha numa fase espetacular, né? Vem pontuações boas. Parte de Fortaleza também temos algumas opções interessantes, tá? Temos também Fluminense e Sport Recife. Aqui temos John Ares, sem dúvida nenhuma, vai estar entre os mais escalados. Germancano também
embora não tenha marcado no clássico, eu vejo uma opção boa, daria para se apostar. E talvez ali um defensor do Fluminense, tá? Já que o Sport está numa fase muito ruim, como a gente pode ver na tabela aqui, ele é lanterninha, tá? Tem muita dificuldade em fazer gols, principalmente fora de casa, então vejo defensores do Fluminense como uma boa opção. Aí temos aqui confronto também muito bom no sábado, 6h30 também. Corinthians e Internacional. Corinthians temos peças boas, né? E o Roberto e Depay são excelentes, embora o Internacional seja um time muito forte. Defensivamente ele deixa a desejar, tá? Então o Corinthians temos Depay, temos o Roberto, tá? Poderia de repente no Internacional também, né? Tem o Wesley que foi bem em média básica, Alan Patrick deu 3 assistências, mesmo fora de casa. Tem o cara da bola parada, como saiu a assistência ali nos gols de escanteio no confronto contra o Juventude, então pode sair mais assistência sim. Tem o fator pênalti também que é muito importante, então Alan Patrick se torna ainda uma opção muito boa mais uma vez, tá? Aí teremos aqui também Ceará e Vitória, então aqui é um confronto um pouquinho mais complicado, né? Talvez uma aposta no Pedro Raul, assim, talvez, tá? Eu vejo como uma aposta. E por parte de Vitória, sinceramente, somente Mateuzinho que eu teria uma condição de escalar, tá? Aí temos aqui Bahia e Botafogo na Fonte Nova, um jogo interessante também, tá? Parte de Botafogo, Savarino, Igor Jesus são opções boas, tá? Bahia, Juba é uma opção interessante, tá? E por enquanto é só. Aí temos aqui Vasco e Palmeiras também no Mané Garrincha, praticamente um campo neutro, tá? Por parte do Vasco, Paulo Henrique lateral, que é um cara que desarma bastante, né? O Verratti também muito boa opção, sempre. Parte do Palmeiras temos os principais, né? Temos Estevão, temos ali o Richard Rios, o Piquerez, que é uma opção muito boa, e até mesmo o goleiro Everton do Palmeiras também, que é uma opção muito boa, né? Isso já no domingo. Aí completando a rodada, temos Grêmio e Santos, né? Por parte do Santos ali, Guilherme é um cara regular, ok. Por parte do Grêmio, o Grêmio não vive uma fase muito boa, né? Aí temos que analisar um pouquinho o Grêmio para ver se de repente um Vila Sante, um volante que chega muito ao ataque. Não vejo tantas peças assim individuais, né? Talvez ali o atacante do Flamengo é o Brent White, possa ser uma opção. Vamos ver se ele vai jogar, tá? Aí temos também jogassem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, tá? Então aqui um jogo muito bom também, né? O Flamengo tem as peças principais, a tendência é que o Pedro comece a jogar aos poucos, né? A Arrascaeta sempre uma peça excelente, sempre né? Aí temos ali o ataque do Flamengo, seja o Bruno Henrique ou o Pedro se jogar, são opções boas. Parte defensiva ali do Flamengo, talvez o Léo Ortiz vai estar muito escalado por ser barato, né? E o Flamengo vem mantendo uma sequência de segurando alguns desses dias, tá? Talvez até o mesmo Rossi também, né? Por parte do Cruzeiro, o Matheus Pereira, uma boa escolha. E também o Caio Jorge, que tem feito boas pontuações, tá? Aí para finalizar aqui, temos bons jogos também, tá? Bragantino e Mirassol. Então aqui, Juninho Capixaba vai estar muito escalado. O Mirassol tem um time que tem feito até gols, mas é um time ali que está um pouquinho aí embaixo, né? Empatou ontem diante do Galo, né? Aí temos aqui, empatou mesmo, deixa eu confirmar aqui, agora bateu uma dúvida. Empatou ou perdeu? Acho que empatou no finalzinho. Aí empatou mesmo, 2-2. O Reinaldo chegou no finalzinho. Aí temos o Bragantino, como falei, o Eduardo Sacha, uma boa opção. Aí temos o Capixaba, que sem dúvida nenhuma vai ser muito escalado. E também o zagueiro Pedro Henrique, também, que eu vejo uma opção boa, tá? Parte do Mirassol, o que tá pontuando bastante com gols é o Rinaldo, lateral, que tem feito alguns gols, né, no campeonato. Então é uma opção interessante. Também tem o pênalti a favor dele, tá? Juventude Galo, aqui o Hulk, né? O Hulk tomou o cartão amarelo, foi bem, né? No sábado, marcou um gol, deu uma assistência. Ele está suspenso, não vai jogar diante do Juventude. Juventude é um time que, quando joga em casa, tem feito bons jogos, tá? Mas por parte do Galo, aí na ausência do Hulk, temos o Rony, que é o centroavante do time. É uma opção muito boa. Gustavo Scarpa ali, correndo por fora, né? E também o Rubens, que mesmo jogando como lateral, é uma opção boa, tá? Parte defensiva, talvez o Lianco seja uma opção um pouquinho interessante, tá? Então vamos aqui montar o nosso time aqui por enquanto, baseado na rodada 7, para ver se a gente consegue montar um time aqui interessante, né? Então vamos lá, vamos montar o nosso time
para a rodada número 7 do Cartola, mas antes quero pedir um favor a vocês, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Esmaga o like aí e se inscreva no canal, que ajuda bastante, tá? Ajuda bastante, dá essa força aí, dessa moral. E também, né, acompanha a gente, nosso trabalho lá no Instagram. Nosso canal é Instagram é canal Júlio FBI. Aqui que eu posto meu time, aviso quando tem vídeo novo, aviso quando tem live, tá? Então, se você não segue, segue lá. Vamos lá, vamos montar um time aqui para a rodada número 7, tá? Temos algumas opções, vamos começar pelos goleiros. Eu vejo algumas opções para a rodada de goleiros, tá? Temos aqui o goleiro Rossi do Flamengo. O Flamengo joga fora de casa diante do Juventude, diante do Cruzeiro, né? Temos também o goleiro Fábio do Fluminense, tá? Que enfrenta o Sport Recife em casa. É um goleiro um pouquinho mais caro. E também temos o Rafael do São Paulo, mas vamos aguardar para ver se esse confronto vai ser válido ou não, né? Por ser sexta-feira. Então vamos aqui, por enquanto, vamos com o goleiro Rossi do Flamengo. Vai ser nossa opção, tá? Vamos montar nossa zaga aqui também. Zaga não tá tão fácil, mas vejo algumas opções interessantes, né? Caberia ali um Léo Ortiz. Também temos a opção do Pedro Henrique do Bragantino, tá? Deixa eu ver aqui as opções. Então vamos aqui por enquanto com Pedro Henrique do Bragantino. Tem um confronto interessante em casa. E também com Léo Ortiz, tá? Por enquanto aqui vamos assim. Uma dobra do Flamengo na parte defensiva. Claro que podemos mudar, né? Laterais, vamos ver as nossas opções. Temos bastante laterais interessantes, né? Com certeza aqui não tem como deixar de fora o Capixaba, que é um lateral que é muito regular, faz diversas pontuações acima dos 7 pontos, tá? É um cara que é espetacular para a rodada. Temos o Bernabei, é um cara muito bom, sim, tem um jogo difícil diante do Corinthians, né? Na última rodada não foi tão bem, né? Decepcionou, foi a primeira partida dele que foi ruim, fez apenas 1,30, impressionante, né? Então, temos também o lateral Wesley do Flamengo, que é sempre um lateral ofensivo, é uma opção boa, mas por enquanto aqui vamos com o Juninho Capixaba, vai ser a nossa opção. Temos também um lateral muito bom, né? Muito regular, que é o... Cadê aqui? Que é o Escobar dos Santos, tá? Deixa eu seguir aqui. É uma opção muito boa, Escobar dos Santos, enfrenta o Grêmio fora de casa, vale muito a pena. Temos também alguma aposta do lateral do Fluminense, né? Talvez o Samuel Xavier, o René, vale a pena visando o SG. Temos laterais do Corinthians, Mateuzinho, eu vejo uma peça interessante para rodar também, né? E claro, né, o Piquerez, o Palmeiras enfrenta o Vasco no campo neutro, também seria uma opção interessante, né? Por enquanto aqui vamos colocar, cadê o Escobar? Que é um lateral regular, né? Vamos buscar aqui a regularidade mais uma vez. Vai enfrentar o Grêmio num momento tão bom, tá? Deixa eu ver aqui como tá ficando nosso time. Por enquanto tá assim, tá? Podemos mudar durante a semana, a gente vai analisar melhor, vamos aguardar mais informações, a gente pode mudar e botar o time cada vez mais forte. Quando chegar no sábado na nossa live, o time tá forte e pronto para mitar. Meio de campo, rapaziada, com certeza o John Ares, pelo confronto, né, do Fluminense jogando em casa, vai ser um dos mais escalados, né? Mas não podemos esquecer, Alan Patrick, mesmo sendo um jogo difícil diante do Corinthians, fora de casa, ele é um cara de bolas paradas. Então ele cobra escanteio, foi assim que saiu as 2 assistências dele contra o Juventude. Ele tem um pênalti, é um cara sempre perigoso e vem pontuando bem. Jogo difícil? É um jogo difícil, mas é uma peça muito boa. Temos o Savarino, jogo fora de casa, Botafogo versus Bahia. É um cara que quando escala dá muito certo, né? É um cara muito bom. Arrascaeta, não tem como deixar de fora, tá? É um cara excelente para rodada sempre, é um mito. Esse aqui tem que estar escalado no teu time sempre, né? Aí teremos aqui Mateuzinho, uma peça boa para se apostar. Cadê aqui o John Ares? Vai ser a nossa segunda opção. Na verdade, vai ser um dos jogadores mais escalados, porque tem muito potencial. O Fluminense joga em casa, possibilidade de enfrentar o Sport, com possibilidade de pontuar bem. É o cara do time do Fluminense, o Cérebro. Tem o pênalti, é ele que cobra também. Então é um cara excelente para rodar, tá? A terceira opção aqui, vamos por enquanto, meus amigos, vamos fazer uma apostinha aqui no John, que o meio de campo nessa terceira vaga tá um pouco difícil. Vamos apostar primeiro, por enquanto, aqui no John. Então, nosso meio de campo vai ser esse, tá? Arrascaeta, John Ares. E a terceira opção ali, por enquanto, com a apostinha do John. Vamos aguardar aí na semana para gente analisar um pouco mais. Aí temos nosso ataque, né? Ataque temos bastante opções. Vai ser difícil escalar o ataque porque temos opções excelentes, né? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu desmarcar aqui o John.
pesquisa, vai aparecer todos os atacantes, tá? Aí temos aqui nosso ataque para rodada número 7, com alguns bons nomes. Aí temos aqui o Brit White do Grêmio, que é um dos poucos nomes que eu apostaria no Grêmio, né? Vale a pena. Igor Jesus, uma boa opção sempre, né? Pedro Arrojo, joga em casa, né? Foi muito bom na última, mas é um cara interessante. Caio Jorge também vejo como uma opção boa, né? Mas a primeira opção, cara, acho que é difícil fugir do Depay, tá? O Hulk tá suspenso, não joga, né? Então vamos aqui no Germancano, vai ser um cara que a gente vai escalar também. O jogo do Fluminense é em casa diante do Sport Recife, então vai ser um cara muito escalado. Aí temos também o Depay, cara, muito boa opção. Quando joga em Itaquera lá, tem imitado na última, acho que fez mais de 20 pontos, então é difícil deixar de fora. Tanto ele quanto o Roberto são opções boas, apesar de ser um jogo bem difícil, né, diante do Internacional, que também é um bom time, mas é um cara muito bom para a rodada, tá? Aí temos aqui a terceira opção, que pode ser algum atacante do Flamengo, mesmo enfrentando o Cruzeiro fora de casa, eu vejo uma opção boa. Temos também o Verratti, opção muito bacana também, joga no campo neutro, né? Vasco Palmeiras lá em Brasília, eu vejo também com opção boa. Aí teria o Roberto e também o Ferreirinha do São Paulo, né? Mas vamos aguardar para ver se esse confronto do São Paulo vai valer ou não. Deixa eu ver aqui, a minha terceira opção, deve estar lá para cima, cara. Calma aí, deixa eu ver aqui. O terceiro atacante aqui, que também pode ser também um Rony, tá? O Rony tem um jogo interessante, então daria a pensar um Rony, daria a pensar o... deixa eu ver aqui. Igor Jesus também, jogar fora de casa, mas uma boa opção. Então, por enquanto, deixa eu ver aqui. Tô na dúvida se escalo o Rony nesse confronto ou talvez aqui o Estevão do Palmeiras, que também é um bom nome, né? Então, o Galo enfrenta o Juventude, então daria a pensar um jogo teoricamente mais fácil, né? Apesar que o Juventude tem feito jogos difíceis quando atua como mandante, mas o ataque do Galo é bem forte. Então, tô na dúvida entre Rony e até mesmo o Estevão do Palmeiras, né? Já que o campo é neutro e o Palmeiras vem muito bem, né? Por enquanto, eu tô com o Estevão aqui. Como eu falei, é um esboço, a gente vai alterar durante a semana, né? E deixa eu ver como fica o nosso time aqui. Aí temos aqui nosso treinador, né? Treinador para esse confronto aqui, talvez um dos melhores seja o do Fluminense, né? Ou até mesmo do Bragantino. São as melhores opções assim para se apostar. Claro, Abel Ferreira, Felipe Luiz são sempre excelentes escolhas, tá? Então, por enquanto aqui eu vou colocar o do Fluminense, que é o Renato Gaúcho, que não é muito caro. Tem que se atentar também às cartoletas, né? Que isso pesa bastante no nosso orçamento. Não dá para montar um time dos sonhos aqui sabendo que a gente vai ter que abrir mão de alguma peça, tá? Tô achando aqui, o Renato Gaúcho, por enquanto vai ser ele aqui, tá? Aí fica a decisão, né? E aí? Quem vai ser o seu capitão, rapaziada? Cara, eu gosto muito de escolher atacante como capitão, mas nessa rodada temos bons meios também, tá? Um John Arias, já que o Fluminense enfrenta o Sport Recife em casa, né? Deixa eu até confirmar se esse confronto mesmo. Cadê aqui? É no sábado, né? Deixa eu ver, ó, já no sábado, Fluminense Sport Recife. Fluminense vem de derrota pro Botafogo, né? Então eu acho que John Arias é um cara muito bom porque joga muita bola e também tem o fator pênalti, né? E também o Germancano, que é o fazedor de gols, né? Mas ele finaliza bastante, é uma opção interessante. Mas temos o Depay também, um grande jogador, vem pontuando muito bem, principalmente quando atua em casa, é um craque, né? E o Estevão, né? Então por enquanto ali, pelo confronto teoricamente mais fácil, eu vou aqui com o Germancano. Eu gosto muito de meu capitão ser atacante, né? Mas como eu falei, o Germancano é uma opção boa, Depay também mas é um jogo difícil, mas vou analisar mais com carinho. E também o John Arias, né? Claro, e sempre o Arrascaeta sempre é uma boa opção. Então, por enquanto, nosso time ficou assim, meus amigos. Rossi, Léo Ortiz, Rossi no gol, Léo Ortiz e Pedro Henrique na zaga. Laterais, Juninho Capixaba, o Escobar, ainda estou em dúvida se mantenho ele ou de repente coloco o Piquerez, tá? Meio de campo, Arrascaeta e John Arias. E John está sendo com uma apostinha, vou pensar ainda nessa terceira vaga. Nosso ataque, Estevão, Depay e Germancano de capitão. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com análise e na montagem do nosso time, né? Para a rodada número 7. Como eu falei, é um esboço, ainda muita coisa vai mudar durante a semana. Mas não deixe de se inscrever no canal, esmaga o like aí, se torne membro do canal para ter acesso ao meu time e imitar também toda a rodada. Então é isso, tá bom? Tamo junto, valeu e fui!